Olá para você que nos acompanha em mais um podcast Ponto a Ponto com o Marquinhos, o podcast Ponto a Ponto, ou podcast, né? Se você estiver nos acompanhando por vídeo ou por áudio, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Quem nos acompanha em nosso canal no YouTube, também aqui no vídeo, observou aí os nossos patrocinadores no início do nosso podcast, né? E quem vai estar nos acompanhando pelo áudio, saiba que temos aí o apoio do Sicredi, Orbem Relojaria e Ótica, Nine Academia, P4 Telecom, a melhor internet da região, viu? Espaço Online Informática, Solumed, Águas de Bombinhas, Disque Chopp Itapema, Barracuda, o melhor chopp da região. Alô, Clodoaldo, aquele chopp gostoso da Vaz lá da Barracuda. Lojas Colombo, Conasa Itapema, Unimed Litoral, Autoescola e Despachante Morretes, Forte Vistorias, Billy Nick Pet Shop Casa de Rações, Supermercado Sandy, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Lipstop Lavacar, Cine Gracker em Porto Belo. Aliás, nosso convidado já ganhou o ingresso do cinema dele. Vai lá curtir o cinema, daqui a pouquinho você vai saber quem é o nosso convidado. Joyce Becker, Organização de Design de Interiores, e Deon Móveis Planejados ajudam a levar até você a informação e o podcast aqui do portal No Ponto SC. Bom, agora apresento para você que está aqui em nossos vídeos, Magno Munhoz, vereador do município de Porto Belo, na qual eu agradeço. Tivemos alguns imprevistos no horário da gravação aí, mas estamos num super bate-papo aqui offline e agora você vai acompanhar o nosso bate-papo online, né, Magno? Seja bem-vindo. Obrigado, Marquinhos, pelo convite. É sempre importante para nós vir conversar, falar sobre o nosso município, falar sobre a região e um pouquinho do nosso trabalho também. Com certeza, não tenha dúvida nenhuma. O Magno é um jovem, eu me considero jovem também, né? Mas é o primeiro ano na legislatura, né? Sim, é o primeiro mandato, né, como vereador. Em 2016 faltaram pouco mais de 20 votos aí para chegar, e aí acabei ficando como secretário de Assistência Social por quase 4 anos, e em 2020 fui eleito vereador. Qual é a experiência aí na frente da vereança? É o que você imaginava, além das expectativas, abaixo? O que você consegue falar para o ouvinte do No Ponto aí, nosso telespectador? Todos os cargos públicos, eles têm a sua função. Certo. Né? E o vereador, ele não tem poder de realizar as coisas. Perfeito. Então, quando você trabalha e tem uma experiência no Executivo Municipal que você pode realizar diretamente, quando você chega na Câmara de Vereadores, já dá aquele baque. Peraí, não consigo fazer as coisas. Mas você consegue apontar, fazer indicações para o Executivo, para o Prefeito, daquilo que chega para você, pedidos da comunidade, daquilo que vem. Então, é uma forma diferente, né, de ação, mas é
uma das mais importantes funções que eu vejo dentro do município. Você é um vereador bem atuante, Magno, assim, tem proposto leis, tem visto as necessidades do município, porque você não é portobelense de nascimento, mas de escolha, né? Você chegou com 4, 5 anos de idade. Isso. Então, ou seja, né, não vamos revelar a idade, mas já está aí há mais de 3 décadas morando no município de Porto Belo, viu o crescimento, viu as necessidades e continua observando aquilo que o município precisa no dia a dia, né? Sim, quando nós chegamos aqui, né, na época, ali, anos 80, meu pai e minha mãe sofreram em uma enchente, uma inundação no município de Itajaí, eu sou natural de Itajaí, e resolveram achar um outro local que não tinha esse problema de enchente, perderam tudo em 83, perderam novamente em 84, então chegaram em Porto Belo para trabalhar, para, né, formar a família aqui. E a gente foi vendo o desenvolvimento do município, participando de alguma forma disso, né, na comunidade e tudo, até que surgiu essa ideia de, não, vamos participar mais ativamente, diretamente na política. Então, por isso que a gente tem a ideia, desde quando o município ainda tinha pouquinhas casas, quase nenhum prédio, né, e hoje um desenvolvimento acelerado que está tendo. Esse desenvolvimento acelerado, né, vai trazendo, além dos benefícios, né, geração de emprego por meio da construção civil, o turismo, que é o atrativo de toda a nossa região aqui. Porto Belo leva o nome como, né, um porto muito belo, por isso que atrai o turista. Tem também não só os benefícios, né? Tem o outro lado da moeda, né? O progresso também vai trazendo uma série de necessidades. E se essas não forem colocadas em prática, vem os grandes problemas. Você vê hoje como principal, vou usar esse termo, problema no município de Porto Belo com todo esse crescimento? A situação de Porto Belo ela não é muito diferente de Itapema, de Bombinhas, de outros municípios da região do litoral. Eles foram se formando conforme a necessidade. Certo. Então, o planejamento do município ele não foi estruturado para receber a quantidade de veículos, a quantidade de pessoas que está tendo nos últimos anos. Então, por esse motivo principal que hoje a gente precisa falar muito mais em planejamento, mobilidade urbana, saneamento, aquilo que vai nos dar o suporte para ter todas essas pessoas aqui. A gente vai dobrar a nossa população nos próximos 8, 10 anos. Mas Porto Belo já passa de 25 mil habitantes. Acredito que a gente vai chegar a 50 mil habitantes aí nos próximos 10 anos. E como que vai ficar? É creche, é escola, é estrada, é saneamento, tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que já passou do momento a gente planejar isso a longo prazo. Essa questão da mobilidade, Magno, e eu vou acho em 2 pautas que são muito importantes, né? Mobilidade. Hoje está praticamente impossível de andar na nossa região. Você mesmo teve problemas chegando aqui em Itapema, de onde estacionar. Aí vem aquelas alternativas, Zona Azul, né? Área rotativa. Mas olhando para o município de Porto Belo hoje, nós temos aí, nós somos uma passagem, o município de Porto Belo para o município de Bombinhas, que atrai muitos turistas, né? Aliás, milhares deles, né? Porto Belo não é só mais uma passagem como era antigamente, tem os seus atrativos também, mas continua sendo a passagem para o município de Bombinhas, né? Olhando por esse lado. Voltou-se a falar no município sobre a questão de um acesso específico para o município de Bombinhas. Você vê isso como uma real necessidade? É uma necessidade o acesso para o município de Bombinhas. A gente fala muito no segundo acesso e tem algumas alternativas. A mais fácil, eu diria, é a alternativa de abrir ali a antiga subida que tinha do bairro Vila Nova, que sai lá em cima do morro, onde pode passar direto para Bombinhas, né, através de Zimbros ali, chegar em Zimbros. Só que acontece que nós precisamos pensar além disso. O segundo acesso para Bombinhas, ele ajuda Bombinhas, mas nós hoje, qualquer horário da tarde, ali final de tarde, ou pela manhã, próximo das 8 horas da manhã, você tem fila dentro do município de Porto Belo para se locomover em Porto Belo. Então, acho que nós temos que pensar numa alternativa dentro do município de Porto Belo. Talvez alargar a avenida principal com 3 pistas, talvez abrir uma nova rota
ali pelo bairro Vila Nova, que saia lá atrás do Morro do Sol, não sei. Acho que nós temos que achar uma alternativa. Achar solução, né? Achar solução. Porque a cada ano que passa tem mais veículos, tem a questão, né, dos ciclistas que a gente tem que preocupar também, pedestres. Então, nós precisamos trabalhar não só o segundo acesso a Bombinhas, mas precisamos trabalhar a mobilidade dentro do município de Porto Belo. Eu acho perfeita essa sua análise. Eu estive recentemente em Blumenau e sou natural de Blumenau, né? Criado depois em Brusque desde os 5 anos, mas eu conheço Blumenau, até quando a gente vai para lá, eu sou o guia, digamos assim, né, do pessoal. Só que hoje dezenas e centenas de rotas foram criadas por causa do crescimento. Porque é natural. Hoje uma família às vezes não tem mais só um carro, tem 2, às vezes tem 3. É que nem celular, né? A locomoção, né? A mobilidade urbana, ela é necessária. E eu vejo exatamente isso que você está falando. Porto Belo também vivencio isso no dia a dia, né? Alternativas, como uma vai, a outra vem, um lado de uma avenida assim, a outra. E isso acabou acontecendo em Blumenau. Não tem jeito. É uma questão que vai desagradar alguns, que talvez vão ter que dar uma volta no quarteirão para poder estacionar ou para chegar na sua residência. Mas é o fator crescimento. Nós estávamos falando agora há pouco, né? É uma necessidade, não tem mais como não pensar nisso. E me preocupa muito é que tem que ser logo. Por quê? Isso, Porque está verticalizando, a gente está tendo muitos prédios, muito crescimento vertical. Então, hoje é muito mais fácil você, de repente, indenizar uma ou duas casas, derrubar uma ou duas casas ali, e abrir uma nova via, uma nova avenida, do que depois que tiver um prédio com 30, 40, 50 apartamentos. Então, é o momento, nós estamos assim num momento crucial, onde, de repente, é melhor abrir, nem que não consiga asfaltar e deixar tudo pronto agora, do que você asfaltar vias que já estão prontas. Por muitos anos, infelizmente, a gente tem trabalhado nesse sentido. Porque é uma necessidade também. Sim. As pessoas querem trafegar por uma via sem buracos, uma via Claro. boa, né? Claro. Isso é uma necessidade. Mas a gente focou, talvez, por muito tempo somente nessa questão. Vamos revitalizar as que já existem, vamos pavimentar, mas precisa novas rotas. Eu acho que esse é a principal pauta que a gente tem que trabalhar com relação à mobilidade. Você citou no início da sua conversa a questão do saneamento básico. Também é uma preocupação muito grande, né? Entra Casan, sai Casan, volta Casan, tira Casan, empresa privada. Aqui nem aquele Karate Kid, bota casaco, tira casaco. Né? Acho que chegou-se a um denominador comum aqui que, infelizmente, vou usar essa expressão, a Casan não investiu no município a contento, a ponto do crescimento que ele está tendo, né? E por isso se partiu para uma iniciativa privada. Como é que está o saneamento básico no município de Porto Belo, dentro da Câmara, as leis? A retirada, a saída da Casan do município de Porto Belo, ela era necessária. Tem gente, mas piorou, mas isso, aquilo. Sabe aquela sujeira que está embaixo do tapete? Sim. Que uma hora você vai ter que levantar o tapete e vai ter que limpar? Sim. Eu considero que a Casan era aquela sujeira embaixo do tapete. Entendi. Uma empresa que ficou 30 anos explorando. O município de Porto Belo é superavitário, ele dá lucro à água. E era retirado o recurso daqui do município de Porto Belo e levado para municípios onde dava prejuízo. Sim. Então, por 30 anos, eles não investiram praticamente em nada. Era necessário tirar. Agora nós estamos num outro momento. O município de Porto Belo é o responsável pela distribuição, captação, tratamento e distribuição de água. Sim. E contratou uma empresa para gerir esse serviço. Tá. Nos próximos meses, agora, a gente deve fazer provavelmente uma concessão para uma empresa que vai ficar por mais tempo. E aí, nessa concessão, tem que ser incluso a questão do saneamento. Fora tudo isso, está sendo feito a atualização do Plano Municipal de Saneamento. Tá. Já está em andamento essa questão do Plano Municipal de Saneamento. Porque antigamente, e aí quando você passava em Balneário Camboriú e tinha um cheiro desagradável, o que se fazia? Aqui em Itapema também. Bombeava todo o esgoto do município para um local, às vezes do outro lado da BR, para poder tratar. Hoje isso está obsoleto. Hoje são 2, 3, 4 ou mais mini estações de tratamento dentro do próprio município,
não tem aquele cheiro desagradável, é um tratamento bem mais moderno. Então, é nesse caminho que a gente tem que ir. Fazer por etapas, mas tem que ir logo. Isso é para ontem, como se diz. Entendi. Bom, o Magno, realmente são necessidades que a gente vê que o município de Porto Belo tem. Mas, como eu falei no início da nossa conversa, você sendo um vereador atuante, você também se preocupa que esse crescimento traga a renda, traga o emprego, mas, como a gente sempre falou, sempre tem também o outro lado, né? Hoje, um grande problema no município de Porto Belo, e você, como criador da lei, nós conversávamos anteriormente, tinha uma preocupação no que se refere à perturbação do sossego, né? Como é que foi a ideia de criar essa lei para todo o município, visando o turismo, visando o conforto, as residências, e até essa lei ela acabou não sendo aplicada, né? Conforme vai chegando as necessidades da comunidade, a gente vai trabalhando com relação à legislação. No ano passado, eu fui procurado pelo Conselho Municipal, né, Conselho Comunitário de Segurança do município de Porto Belo. Tive algumas reuniões e vinha já da comunidade uma necessidade de criar uma legislação quanto à perturbação do sossego. Certo. E a gente trabalhou numa minuta de lei parecida com o município de Blumenau, pegou algumas outras de outras realidades mais próximas do litoral e adaptou para a nossa realidade aqui. Porém, naquele momento, o Executivo Municipal achou que não contemplava daquela forma, né? Tanto que acabou modificando a lei, ficando somente para o caixadaço. Tá. Né? Que era algo crítico. Uma situação gritante que estava ali naquele momento, melhorou bastante essa questão. Porém, a gente continua tendo problemas. E aí o problema cresceu com relação até a ocupação do município. Então, hoje a gente tem problemas com relação a bares, restaurantes, casas noturnas. Não tem uma legislação específica para essas questões, esses comércios. Tá. Deixando claro que em momento algum é interesse da Câmara de Vereadores, ou meu, de atrapalhar quem quer trabalhar. Nós queremos criar uma legislação que permita que as pessoas trabalhem, que tenha aquela musiquinha ao vivo lá no barzinho, no restaurante, que tenha uma casa noturna para quem quer participar, mas que tenha uma ordem, uma organização que não atrapalhe crianças, idosos, pessoas com deficiências, pessoas que precisam descansar para trabalhar no dia seguinte. Certo. Então, essa é a ideia. E a gente viu que existem áreas no nosso município que são mistas, onde você tem uma indústria e você tem uma residência. Tá. Nós tivemos problemas com uma fábrica, de repente, de imóveis ou de alguma coisa assim, e uma residência. Tá. Trabalha até 10, 11 horas, meia-noite. E hoje a legislação não contempla isso, ou não prevê nenhum tipo de punição para quem extrapolar, para quem não tiver o isolamento acústico. Então, a ideia da legislação é essa. Por isso que a gente veio tentando discutir esse assunto com os mais diversos órgãos e da sociedade e tudo. Uma audiência pública não seria o ideal dentro desse universo, já que há uma discussão, há várias pessoas envolvidas, para que possa se ouvir a comunidade? Essa foi a ideia, Marquinhos. Tá. Eu fiz um requerimento à Câmara de Vereadores para que a gente possa marcar uma audiência pública. Certo. E acredito que a gente vai estar fazendo entre a segunda e terceira semana de novembro. Perfeito. Discutindo com toda a sociedade. As pessoas, né, dos bairros que têm esse problema, principalmente, os bares, os restaurantes, as casas noturnas, os empresários, está chamando a discussão para que seja uma legislação, como eu disse, que não seja injusta com ninguém. A gente quer criar uma legislação que consiga contemplar toda a situação da perturbação do sossego no município de Porto Belo. Seja punitiva quando é necessário, mas que seja também propicie também aquilo que precisa ser feito, né, um barzinho com música ao vivo, um restaurante, aquilo que, para não atrapalhar o trabalho das pessoas, nem quem tem que descansar, nem quem quer curtir aí a noite. Né. Entendi. Bom, essa audiência pública, então, ela está para acontecer agora no início de novembro. Obviamente, a gente vai fazer uma ampla divulgação, até se possível estar presente e cobrir, né? Eu acho que é um momento importante para o município de Porto Belo. Voltando só para dar um pitaco, né? A gente, jornalista, gosta de dar aquele pitaco, né?
Caixadaço é uma realidade, é um ponto turístico fantástico no município de Porto Belo. Acredito que aquilo possa ser explorado de uma forma melhor, acho que eu vou usar essa expressão, do que é feito hoje, podendo gerar empregos, podendo dar ali renda às famílias, não atrapalhando aquelas que moram lá no Caixadaço, e aí criando leis e ordens para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Mas o turismo, ele move a nossa região, sem dúvida nenhuma, e é por isso que as pessoas vêm para cá. Por isso que as pessoas compram apartamentos, né, luxuosos, pagam fortunas, porque a região ela é propícia para isso, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo agora essa audiência pública, né, para que possa ser discutido, embora a lei já exista hoje sobre a perturbação ali no Caixadaço, mas que possa ser ampliado isso para todo o município. Isso, essa ideia que a gente consiga, porque cada lugar é uma realidade. Sim. A gente discutia a questão da caixinha de som na praia. Sim. E eu acho assim... Você quer acabar com o meu raça negra na beira da praia? Eu sou contra proibir. Eu eu acho que não deve ser proibido. Você vai proibir todas as caixas de som na praia. Eu acho que é muito radical. E não tem fiscalização que dê conta disso. Então, eu parto do seguinte princípio. Cabe o bom senso. Sim. Onde não tem o bom senso, vem a punição. Claro. Então, se você está ali num grupo de amigos com uma caixinha de som, um som razoavelmente, para vocês ouvirem, ambiente e tal, tudo certo. Eu acho que não tem problema. Se ninguém ao redor está se incomodando, não tem por que tirar. Mas, a partir do momento que você vai uma caixa de som lá que tem que ser 3, 4 para carregar e bota ali para a praia inteira ouvir, eu acho que começa a atrapalhar. Sim, começa a criar um atrito com quem está do lado querendo fazer uma leitura, quem está do lado... Então, eu acho que tem que ter harmonia. Atrapalhou... A praia é um espaço democrático, né? Isso. Tem que atender a todos, né? É isso. Então, radical demais você proibir. Sim. Eu vou proibir. Mas quem fiscaliza isso? Não vai conseguir fiscalizar. Então, acho que tem que ser partir do seguinte princípio, bom senso. Cabe em todos os lugares. E aí, na praia não é diferente. Então, sem dúvida. Bom, Magno, nós estamos chegando à parte final aqui do nosso bate-papo. Nosso bate-papo muito legal, muito bacana, sobre a vereança do Magno Munhoz. Ele que é portobelense aí de escolha, mas já está há mais de 3 décadas. Expectativa quanto ao futuro, ainda tem 2 anos e mais alguns meses aí, 2 anos e 2 meses de vereança. O Magno tem gostado da vida pública, pretende seguir nisso, porque colocou o nome a primeira vez, por poucos votos não foi, agora é vereador, pretende seguir na vida pública? Parece ser um jargão, né, uma redundância, mas eu digo que o futuro a Deus pertence. Certo. Então, eu gosto da possibilidade de melhorar a vida das pessoas. Tá. Então, partindo disso, eu estou ajudando, estou contribuindo, eu acredito que eu vou continuar. Certo. Se eu achar que o meu trabalho não está sendo necessário, eu posso, de repente, mudar de rumo, mudar de ideia. A questão, quando você entra na vida pública, e isso é o diferencial, é apaixonante você ver que pequenas ações podem mudar a realidade das pessoas. Uhum. E eu cito alguns exemplos. Quando eu fui secretário de assistência social, ver o olhar de um idoso, de uma criança, quando você consegue fazer um trabalho social que tira eles do isolamento, tira de uma situação de vulnerabilidade e traz para um momento um pouco melhor, onde o Estado tem realmente um olhar de carinho e de amor por essas pessoas, isso não tem preço. Isso não tem nada, nenhuma outra atividade vai te proporcionar esses momentos. Isso me move, isso faz com que eu esteja na vida pública e queira continuar contribuindo com a vida das pessoas. Bom, e nós vamos estar do lado de cá, acompanhando, né, como a gente tem feito aí o crescimento de Porto Belo. Sou morador do município de Porto Belo, né? Minha família mora também no município de Porto Belo. Estamos investindo no município de Porto Belo, né, dentro daquilo que a gente consegue, e obviamente o No Ponto SC, embora originário de Itapema, mas nossas regiões são conurbadas, não tem como você falar de Itapema, não falar de Porto Belo, não falar de Bombinhas, eu não falar dos 3 municípios aqui, né, como o Totonho gosta de usar, Costa Esmeralda, né, ele gosta muito dessa expressão, embora hoje já um tanto quanto perdida. Mas Magno, quero te agradecer demais aí nosso bate-papo, foi bacana demais aí a gente bater esse papo aqui no podcast, estamos à disposição.
Não é bom gastar tudo uma vez só, eu sempre falo, porque aí volta a segunda, volta a terceira, né? A gente tem um caminho longo aí de apresentação das coisas para os munícipes de Porto Belo e região. Obrigado, Marquinhos. Para mim é um prazer poder falar um pouquinho, né, do trabalho e estar com vocês aqui. Parabenizo esse trabalho de vocês, porque assim é uma forma da comunidade conhecer um pouco mais, né, do que a gente faz, daquilo que a gente tem trabalhado. Então, estou sempre à disposição, conta comigo aí sempre. Nós também. Bom, você curtiu esse podcast, você que está aí no áudio, você que curtiu através dos nossos vídeos, convido você a continuar acompanhando o trabalho do Portal no Ponto SC, diariamente com informações fidedignas de nossa região, sem sensacionalismo, sem imediatismo, como nós usamos o slogan informação no ponto certo. Lhe convido também a acompanhar os outros podcasts que temos com pessoas de nossa região. Tem aí o Dr. Balesteiro, nós temos a Joyce Becker com o design de interiores, temos a Michele psicóloga, temos o Otávio Moura com a Arena da Riqueza na parte de investimento e muita novidade que vem por aí. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até o próximo podcast Ponto a Ponto com o Marquinhos, aqui no portal No Ponto SC.